Vamos dar uma olhadinha aqui na arte da Viviane Uehara. Ela mandou pra gente essa pintura bem bonitinha e disse o seguinte, ó. Olá, Marco, chat e YouTube. Eu fiz essa ilustração entre dezembro e janeiro. Foi um exercício testando cores doces e um pouco saturadas. É uma releitura de João Pé de Feijão, Jiboia. Tive dificuldades na pintura de acabamento na peça. No que posso melhorar e se tem algum exercício para focar? Muito obrigada e abraço no balozinho. Beleza. Legal, pô. Eu acho que a imagem ela tá com uma estética bem interessante, diferente do que a gente tem até costume de ver aqui na live, e o que eu acho excelente, na verdade. Eu tenho algumas sugestões para você, Vivi. Eu sinto que a imagem como um todo, essa questão que você estava focada nas cores e tal, elas têm qualidades muito legais. Eu gosto muito de como você resolveu a questão da composição das cores da sua cena. Mas eu acho que realmente a questão de acabamento da peça, ela tá deixando um pouquinho a desejar, um pouco do desenho também tá deixando a desejar na minha concepção, assim. Eu acredito que você poderia ter ido na pintura de um jeito mais simples do que você fez, até. A questão do acabamento que me incomoda é porque ela tem uma característica muito de cara de pintura digital mesmo, assim, sabe? É o acabamento muito artificial que tá rolando. Não sei se é uma relação dos pincéis que você usou ou de como você concebeu a peça, mas essa carinha é muito digital, eu não gosto tanto, sabe? Então eu tentaria, pode ser nessa, pode ser numa próxima, mudar um pouco até o jeito que você tá pintando. De novo, eu acho que você poderia ter feito de um jeito mais simples. Eu não sei se você tentar fazer a imagem muito 3D seja a melhor alternativa nesse caso aqui. Eu trouxe algumas referências para você e a gente pode conversar a partir dessas referências. Eu não sei se eu tenho a resposta definitiva de como deveria ser essa imagem, mas vamos trocar uma ideia? Eu principalmente foquei nas referências em artistas que trabalham no tradicional com um tipo de desenho e pintura mais simplificado. E eu acho que você vai gostar, tá? Vamos dar uma olhadinha. A primeira artista que eu queria mostrar para vocês é a artista chamada Claire Wendling. E aí, eu até peguei uma imagem que tem a ver com a temática que você estava fazendo para falar um pouco sobre desenho, tá? E até uma questão de acabamento da pintura, assim. O acabamento da pintura dela, tá vendo que ele é bem simples? O tipo de arte que ela faz é nessa época que eu acho que era mais voltada para quadrinhos. Então você vê que claramente tem cores muito chapadas, né? A gente não precisa ver volume em absolutamente tudo. A transição de luz e sombra, ela é suave e bem baixo contraste, assim, né? Pouco contrastada, percebe? A gente tem recorte de contraste com maior alcance tonal nessas áreas de cima e tal, e existe em outras áreas, mas tá vendo que é um tipo de pintura muito diferente do que a gente tá acostumado até a ver aqui em live? Geralmente aqui na live, o que o pessoal manda? Splash art, Hearthstone e só. As pessoas só mandam isso na minha live. Mas eu acho que tem muito caminho possível que a gente pode trabalhar nas artes, né? E esse aqui é um desses caminhos. É pensar com um tipo de pintura que remete até um pouco de pintura tradicional, sabe? Nesse fundo mais texturizado, que tem um pouco de textura, que remeta a papel, a mancha de aquarela, alguma coisa assim. Com certeza seria muito legal para essa sua pintura. Do jeito que você já me mandou a imagem, já acho que tá num ponto legal o suficiente para você adicionar essas texturas depois. Não precisa ser antes, assim, sabe? Tipo, não precisa ser planejado muito antes. Do jeito que tá, eu acho que você só colocando algumas texturas já vai ser legal, tá? E o Yoshitaka Amano. Eu acho que tem algumas artes do Yoshitaka Amano que eles têm esse quesinho de pintura tradicional, especialmente essa aquarela ou uma pintura acrílica bem aguada e em certas áreas para criar manchas e bem opaca em outras, né, para gerar um ruído e tal. Ó, aqui a gente tem um contraste muito grande de áreas mais transparentes e áreas bem opacas. Acredito que isso aqui seja realmente uma aquarela ou uma acrílica bem aguada, tá? Não tenho certeza absoluta. Na aquarela você consegue fazer cores opacas também, dependendo de como você usa a tinta. Olha que interessante o tipo de acabamento que rola aqui. A gente, de novo, não tem essa busca por volume e realismo na pintura, transição de valores muito suave, mas a gente vê muito trabalho de pincel bem marcado nessas transições de luz e sombra. Tá vendo? A gente consegue ver o drapeado da roupa do personagem, mas ainda assim tem um trabalho de textura, de padrão, né, de
quebra de padrão também com essas áreas totalmente preenchidas com uma mancha, mas mesmo assim, ó, essa área toda preta da capa do personagem, tá vendo aqui que a gente ainda vê uma mancha de uma aquarela ou de uma técnica mais aguada? Eu acho que você reconhecer esses padrões para criar um acabamento diferenciado na sua pintura seria muito da hora, tá? E somado a esse tipo de acabamento, algo que eu adoraria ter visto na sua pintura era você manter um pouquinho das linhas. Não precisa ser em toda a arte, não precisa fazer uma line art para sua pintura. Eu faria, se fosse você, uma linha feita depois da pintura até, para reforçar alguns contrastes ou algumas silhuetas que estão bem legais, assim, sabe? Então, no caso do Yoshitaka Amano, nessa pintura aqui, olha o espaço negativo do chapéu em relação aos outros elementos. Olha que silhueta mais limpa e perfeita, assim, super delicada no desenho, ó. A mesma coisa aqui na ponta do chapéu. Olha que simplicidade. Mas ele volta reforçando a separação da forma interna e desse espaço negativo, dessa silhueta, ele volta reforçando com uma linha. Nesses casos, eu acho que fica muito legal. E eu senti um pouco de falta disso na sua pintura. A Claire Wendling também faz a mesma coisa, né? Tá vendo aqui, ó? Ela usa a linha para separar os elementos mais importantes, né, uns dos outros, mas ela também usa como acabamento até para o drapeado da roupa, acabamento interno. Mas aí são caminhos possíveis, né? E na sua pintura eu senti falta dessa linha um pouco mais grossa, separando alguns elementos, e desse acabamento mais fino de papel, tá vendo? Acho que você até colocou alguma coisa, mas ele tá muito sutil. E na pintura, eu também tentaria deixar essa pintura um pouquinho mais limpa, mais simples e com menor contraste até, sabe? Acredito que isso tem a ver um pouquinho com o tipo de pincel que você usou ou de como você está finalizando a pintura. Para eu ver essa textura, eu tenho que ver ela muito de perto, assim. Vamos lá, eu posso tentar fazer um paintover aqui, mas eu acho que a ideia já foi passada, né? Não sei o que vocês acham. Se vocês têm alguma outra referência, manda para mim aí qualquer coisa, tá? Coloquei ruído, mas é fraco. É, então, exatamente. Eu acho que dá para ter uma diferenciação um pouco melhor, né? Ah, você está usando o brush redondo. Então, não é um problema usar o pincel redondo. Eu acho que o problema é se limitar só nesse pincel, sabe? Tem possibilidades muito legais que você pode ir. Até, não sei se você usou o Photoshop, mas até softwares diferentes, né, que você pode utilizar. Eu tenho gostado muito de usar padrões, criar alguns padrões no Krita e utilizar esses padrões no Photoshop, sabe? Tem algumas ferramentas aqui que dá para gerar coisas muito malucas, sabe? De acabamento. Dependendo, você pudesse até se interessar em misturar isso dentro da sua pintura, sabe? Ó, tipo uns pincéis mais texturizados com padrões de pintura que remeta à pintura tradicional, ó. Isso aqui geraria um tipo de efeito de ruído que preencheria áreas grandes da sua pintura muito rápido, ó. Isso aqui é só um efeito que eu estava testando esses dias, mas olha que interessante a brincadeira de ter mais textura e mais padrões dentro dessas áreas maiores. Ó, uma cor apenas. Olha que legal que fica o acabamento. Isso aqui é só um exemplo. Eu tô falando que você precisa fazer isso aqui, sabe? Com certeza absoluta, vai ficar muito melhor a sua pintura. Não é essa a questão, mas é só um jeito possível, né? Uma possibilidade de acabamento para pintura, ó. E isso aqui, no caso, eu tô usando uma ferramenta chamada Pattern Stamp Tool, e dentro dela aqui, eu tô usando um padrão que eu criei, tá? Isso aqui eu criei no Krita, esse padrão aqui. Se eu preencher, você vai ver como é um padrão bem aleatório, ó, com pinceladas, com um monte de ruído, com efeito. Isso aqui é o padrão, ó. E aí, no caso, quando você usa isso sem estar alinhado, né, com isso aqui desmarcado e com esse Impressionist desmarcado também, dá para criar uns padrões bem legais, ó. Mas, ao mesmo tempo, você voltar com uma linha por cima de tudo, depois de você ter pintado, também acho que é um tipo de acabamento bem legal para você colocar aqui nas pinturas. Então eu vou criar aqui agora eu vou para um pincel normal e vou selecionar um pincel que simula lápis mesmo. Cria complexidade sem lotar de informação. Exatamente, Gustavo. Exatamente. Ó, voltar reforçando um pouco a silhueta dessas formas é algo bem legal. E deixando limpo, né? Dando uma limpada nas formas. Eu acho que seria um acabamento que
A gente já viu em outros lugares, outros artistas usam. Mas é bem legal, cara. Aí eu senti falta desse extra, sabe? Olha que bacana. É só um a mais pra sua pintura, tá? Eu adoro essas explorações e eu gostaria de ver você brincando mais com isso, em resumo. Agora vamos falar de desenho. Sobre os desenhos, eu acho que eles estão bem bonitinhos, mas eu acredito que as poses dos personagens poderiam estar. Eu sinto que você aplicou um desenho gestual que é muito interessante, mas eu não sinto tanta clareza nas poses dos personagens. Não entendo exatamente o que eles estão fazendo, sabe? E eu acho que é mais isso que eu tô sentindo do que qualquer outra coisa. Então, quando esse personagem tá fazendo isso aqui, jogando as moedas, eu não sei se eu entendo exatamente o que ele tá fazendo de longe, assim. Eu gostaria de ver uma pose um pouquinho mais clara. E aí, a linha, nesse caso aqui, acredito que daria uma separada melhor da mão dele, do resto do corpo, por exemplo, trazendo uma certa clareza para essa pose. Mas ainda assim, eu não sei se realmente seria a melhor pose para esse personagem. Mas percebe que em questão de valor, a gente não tem nenhuma separação da mão do personagem do rostinho dele? É mais isso, tá? Isso que me incomoda nesse desenho. Não só a pose, ela já tá um pouco contida dentro da própria silhueta dele, como em questão de valor, também tá muito unificado, saca? Então eu tentaria separar com uma linha também. É um acabamento que eu gosto, tá? Mas aí entra já nesse caminho de que eu estou dando um feedback mais voltado para um gosto pessoal do que parte técnica, né? De tipo, isso aqui está certo, isso aqui está errado e tal. Beleza? Eu adoraria ver uma linha passada por cima de tudo. Adoraria. E uma linha colorida, sabe? Que traz uma certa complexidade pro trabalho, mas também não atrapalha muito a sua composição tonal no final das contas, né? Você não vai gerar aquela linha, aquele contorno completamente preto, assim, sabe? Que vai criar um elemento secundário gráfico demais na peça. Ó, você tá separando os elementos, as duas formas e tal. E eu acho charmoso também, também acho. E eu acho que essa arte, ela tá pedindo isso, sabe? Ela realmente tá pedindo. Na minha visão, colocar umas texturas de papel a mais e dar esse trabalho extra de limpar um pouquinho a pintura, deixar ela mais simples e mais eficaz no uso de textura, ficaria muito bacana, tá? Esses seriam os meus 2 centavos para essa arte. Ó, tá vendo que interessante que poderia ficar? E em algumas áreas, essa mistura de valor realmente confunde, ó. Em toda essa parte aqui, ó. Eu sinto que essa pintura da sombra da parte interna, ela acabou invadindo uma área que poderia estar separadinha, uma área de luz. Eu voltaria dando uma reforçada e separada nos seus valores, nos seus elementos que são importantes para a cena, tá? Agora eu nem usei linha, né? Eu usei o mesmo pincel texturizado só para separar os dois elementos. Então, você se apoiar na linha nesses trabalhos é como se você tivesse um outro recurso pro seu storytelling funcionar melhor, saca? Aí eu acho que é só vitória, sabe? Tipo, é só coisa boa. Não tem nenhuma perda nisso. Imagina uma linhazinha em volta disso. Só pra evidenciar essa forma. E artistas que conseguem fazer essa brincadeira de sugerir um pouco de tradicional no digital, eu acho que você... É como se você estivesse abrindo um novo horizonte, assim, sabe? De possibilidades, de efeitos, de... E, sei lá. E o seu trabalho, ele tá quase ali, entendeu? É quase como se você tivesse querendo ir, mas
dando um passinho, mas não vai, sabe? Beleza, Vivi? O que você acha sobre o que eu falei aí? Me dê um feedback. Feedback no feedback, exato. Na pintura dos personagens, enquanto você me manda uma mensagem aí, eu quero só tentar dar uma limpadinha na pintura aqui. Ao mesmo tempo que eu consigo trazer mais textura, sabe? É basicamente usar menos valores. Acho que eu tô focando demais em volume e sem linha, vendo muita coisa comercial que preciso voltar a rever. Tenho medo de não ser comercial. Olha, eu acho que esse tipo de trabalho, ele funciona muito bem para, por exemplo, clientes de editora, assim, sabe? Clientes editoriais, trabalhos editoriais. Eles são muito legais para você testar essas coisas. E depende muito do tipo de cliente que você quer trabalhar, né? Se você já tá com vontade de explorar cor, de explorar shape e ir nessa direção, vai fundo, sabe? Não fica com medo. Porque dessa forma, se você ficar com medo, dessa forma você não vai conseguir nem vislumbrar as possibilidades de trabalho, porque você não vai conseguir chegar até onde você gostaria com o seu trabalho, saca? Você vai ficar sempre com receio e sempre se pautando em cima do trabalho dos outros. E às vezes é importante você fazer uma avaliação e estar consciente disso. Mas ao mesmo tempo é legal você também dar chance para coisas diferentes, sabe? Vai saber se até para jogo isso aqui também não é legal, sabe? Eu não sei. Eu vejo muitas possibilidades com esse tipo de trabalho, sabe? Eu não acho que é limitante de forma alguma. É que a gente tem em mente, até eu faço um pouco desse desserviço, que é você ver o tempo todo os mesmos clientes, né? O universo de jogos, por exemplo, comparado com outros tipos de trabalho, é um tipo de universo legal, mas não é o único, tá ligado? E mesmo assim, ele não se restringe a League of Legends e Hearthstone. Então, se você tem vontade de já estar fazendo essas coisas que são muito coloridas, com cores que você quer expressar, eu não vejo por que se segurar em outras partes técnicas, entende? Porque você nunca sabe o tipo de cliente que pode estar entrando em contato com o seu portfólio, saca? Bons fundamentos, eles vão aparentar independente da técnica que você está usando, tá? Pode ter certeza disso. Eu faria uma pintura um pouquinho mais limpa, com menos valores, né? Por isso que eu tô falando limpo, mas é que eu vejo muitos valores, muitos contrastes, assim, como uma sujeira, entre aspas. Mas ao mesmo tempo, com mais ruído do que você fez. É, tipo, é inverter um pouco algumas decisões, tá? E, por exemplo, eu te mostrei ali a Claire Wendling. Claire Wendling, ela é uma artista extremamente requisitada, sabe? Ela veio dos quadrinhos, mas ela já trabalhou com muitos clientes diferentes, sabe? Yoshitaka Amano nem se fala, né? Pra arte de conceito, isso aqui é muito legal. Pra VisDev, também é muito legal. Mas no final das contas, a sua única preocupação quando você tem que fazer uma arte assim,
sua única preocupação não, né? Mas enquanto você está fazendo a arte, já que você decidiu fazer essa arte, tá? E você vai dar sequência nesse trabalho durante alguns dias, a sua única preocupação tem que ser em deixar essa arte mais bonita possível e mais próximo da sua visão artística que você curte, sabe? Essa questão de análise de cliente e tal, é legal fazer, mas também não se pauta só por isso, sabe? Definitivamente não se paute apenas por isso. E se for fazer, faz isso antes de começar a pintura. Que aí você define, às vezes, um briefing que esteja mais de acordo com a sua vontade desse cliente e tal. Mas, no final das contas, enquanto você está produzindo a arte, o seu interesse tem que ser 100% em produzir artes lindíssimas. Depois você se preocupa com essa questão de cliente e tal. Beleza? Ó, tô usando um pouco a linha aqui para criar um contorninho de leve. Só para reforçar o contraste dessas formas. E, de novo, né, representar a clareza do espaço negativo que você estava criando. Ó. Isso aqui tem shapes muito legais. Só que só a arte em si, ela estava com tão baixo contraste que o espaço negativo estava um pouco bagunçado em questão de valor. Ele estava meio... nem lá nem cá, ele estava meio misturando aqui, fazendo umas voltas. E de longe não dava para enxergar direito, né? Mas tudo bem. Às vezes, voltar e dar uma reforçada nisso seria bem legal. E, como eu estava falando também anteriormente, eu colocaria uma textura muito mais agressiva de papel, sabe? De tela. E essa voltar depois com linha, né? Essa etapa de voltar com linha é um jeito também de você revisitar e até melhorar algumas formas que você criou, sabe? Por exemplo, aqui... Tá vendo que essa forma aqui que você criou, ela tá um pouco difícil de distinguir o que é essa parada aqui, certo? E aí essa forma, ela entra aqui junto da textura do outro elemento. Então, gera uma tangente. Então, dando essa repassada na linha, você consegue perceber essas tangentes e também trabalhar nelas, entende? Então, aqui eu vou tirar essa tangente, por exemplo, ó. Beleza? E lá eu acho que vai contribuir para sua arte ter mais clareza, para ficar mais bonita. Enfim, obrigado, um passo de cada vez. Sim, eu vou mexer nele, porque eu sinto que falta o capricho, mas não estava enxergando. Essa questão do capricho, acho que tem a ver com essa repassada mesmo, reforçar algumas ideias, limpar outras que acabaram ficando mais confusas. E a linha é um recurso para isso, mas não precisa ser com linha. Se você tiver a fim de voltar repintando algumas áreas, arrumando, sabe? Áreas que ficaram um pouco jogadas, né? Que a gente chama, que é tipo feitas muito rápido. Você pode voltar meio que clarificando algumas ideias, pensando nos espaços negativos, tirando algumas rebarbas de acabamento que vão surgir inevitavelmente no seu trabalho. Ó, eu tô pensando aqui no espaço negativo, nessa aqui, ó, nessa partezinha toda que eu tô pintando, eu tô fazendo a linha pensando nesse espaço negativo, de como deixar isso aqui o mais claro possível, né, o mais limpo possível, com uma ideia, uma clareza na ideia. Enfim, eu voltaria em várias áreas. Beleza? Só pra reforçar, eu não queria que você necessariamente criasse contraste em tudo, sabe? Tipo, volta com uma linha, não é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, ainda com essa leveza, ainda nessas cores que você tá fazendo, que são bem bonitas. Acho que é mais nesse sentido, sabe? Cuidado pra não criar linhas muito grosseironas, assim, que não, eu acho que não cabe nesse tipo de trabalho que você tá fazendo, tá bom? Ó, o pessoal deu várias dicas aqui de artistas. Depois dá uma pesquisada, eu acho que vai ser proveitoso pra você, tá bom? Beleza, então. Eu quero aplausos. Valeu, Vivi. Eu acho super legal quando a gente traz artes que não são parte desse mainstream absurdo que eu, infelizmente, ajudo a contribuir, mas que dá um respiro muito legal e eu particularmente adoro. Não é um tipo de arte que muitas pessoas acabam fazendo
mas eu acho que tem muito espaço, muito chão pra gente explorar dentro desses universos, assim, sabe? De verdade, eu acho que tem muita referência legal que a gente pode usar pra desenvolver o nosso trabalho para outros lados e expandir realmente a nossa mente, assim, pra criar coisas ainda mais legais. Então, valeu, Vivi. Parabéns aí pela arte. Acho que ela tá ficando muito legal. E dando essa repassada, eu tenho certeza que ela vai ficar ainda mais da hora. Então, vamos que vamos. Valeu.